E a gente, Renan, já vai fazer mais uma conexão com Brasília. Rodrigo Orengo está aqui com a gente. Boa tarde para você, Orengo. Vamos falar dessa decisão aí do ministro Flávio Dino, que repercute bastante, voltando com as emendas, mas com muitas regras para que seja de fato algo transparente e que possa ser acompanhado, né, para que a gente possa saber para onde o dinheiro que a gente contribui com impostos está indo. Agora, isso de alguma forma vai facilitar a tramitação de assuntos de interesse do governo no Congresso, já que os deputados esperavam pela liberação das emendas há muito tempo? Vai sim, viu, Adriana? Boa tarde a você e a todos, porque se abre o caminho para discutir o orçamento. A gente está ouvindo aqui de líderes partidários, deputados, senadores, o seguinte: olha, como é que a gente vai votar o orçamento se não tem ainda a liberação de emendas, né? O que adianta a gente votar um orçamento com previsão de envio de emendas parlamentares, recursos orçamentários para obras nos estados e municípios, se não tem ainda a liberação, né? Então sai a liberação, agora sai com uma série de regras de transparência, de rastreabilidade. E o ministro Flávio Dino, no fundo, ao você ler a decisão, se nota ali que ele endurece as regras. Por exemplo, emenda PIX, tem que ter lá o plano de execução, tem que ter lá a destinação. O parlamentar, inclusive, que destinou. O grande problema aí das mudanças feitas em emendas é que não se conseguia rastrear. Por exemplo, tinha lá uma investigação de corrupção com liberação de emenda no município, ou execução de uma obra, né? O órgão de investigação ia fazer lá a investigação e não sabia qual era o parlamentar que tinha liberado. Então, faltava ali transparência e rastreabilidade. Agora, é algo que é extremamente sensível, porque o Congresso Nacional acabou de aprovar uma matéria, passou pela Câmara e pelo Senado, teve a anuência da Presidência da República, então teve uma sanção do presidente. Depois de uma grande articulação, foram pelo menos 2 grandes reuniões aqui no próprio Supremo Tribunal Federal. E o ministro, ao liberar as emendas que estavam travadas desde agosto, ele estabelece novos regramentos. A repercussão que a gente colhe aqui, pelo menos de governistas, é uma repercussão positiva, né? A gente ouviu há pouco o Rubens Pereira Júnior, que é o relator da matéria, que diz que é uma boa notícia, né? Que agora se tem lá um regramento mais claro de transparência e também de rastreabilidade, né? Ouvimos também o ex-líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, né, que também fala sobre a mudança para melhor do processo de emendas, né, dá equilíbrio, segundo ele. Agora, é claro que há parlamentares aqui no Congresso que entendem que o ministro acabou mudando uma decisão feita pelo parlamento, né, acabou inserindo novas regras a partir do que o Congresso Nacional aprovou. Agora, Adriano, do ponto de vista pragmático, o mais importante é o seguinte: é destravar um processo que tinha virado uma novela lá em agosto, emendas suspensas, irritação do parlamento. Vamos lembrar aqui que teve retaliação no Congresso, com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de 4 propostas que reduziam poderes do Supremo Tribunal Federal numa clara retaliação à suspensão de emendas, né? Então, é uma decisão que tende a melhorar o clima e abrir caminho para a aprovação de matérias importantes, como, por exemplo, o pacote aí de corte de gastos, até porque é um corre-corre. Já querem votar pelo menos 2 projetos agora na quarta, no máximo na quinta-feira, e já esperar a chegada de uma nova mudança constitucional, uma PEC que está chegando aqui, para conseguir avançar com essa discussão nessas últimas semanas de votação até o recesso parlamentar. Orengo, enquanto você trazia essa repercussão para a gente, acaba de chegar a informação de que o ministro Luiz Roberto Barroso já vai colocar essa decisão do ministro Flávio Dino de impor regras mais rigorosas aí para voltar a liberar emendas parlamentares. Ele já vai colocar a decisão de Flávio Dino em análise no plenário agora à tarde. Escreveu assim: a decisão é muito objetiva, considerando a fundamentada excepcionalidade do caso, acolhe a situação apresentada pelo ministro relator. Então ele está acolhendo um pedido do próprio Flávio Dino, determinando a inclusão da discussão desse assunto em sessão virtual extraordinária, com início às 6 da tarde de hoje até o dia 3, terminando até a meia-noite do dia 3 de dezembro. Amanhã, então é sessão... né? Hoje é dia 2, é isso mesmo. Começa hoje às 6 da tarde até amanhã às 11h59 da noite. Cada ministro vai poder se posicionar em relação a essa decisão de Flávio Dino de impor regras rigorosas que deem transparência à liberação de dinheiro via emendas parlamentares. Então o caso já vai para julgamento no plenário todo. E é melhor que seja assim, viu, Adriana? É melhor que seja assim, até porque o Supremo precisa se posicionar por meio do colegiado. E foi assim, quando o ministro acabou vetando, gerou toda aquela reação do Congresso, ato contínuo,
ele foi acompanhado pelos colegas, né? A decisão do ministro, a decisão monocrática, que gerou toda aquela reação do parlamento, a decisão foi acompanhada pelos ministros num posicionamento do plenário. E é melhor que seja assim, até porque, como a gente estava lembrando, é algo extremamente sensível. Não mexe só com o parlamento, mexe também com o executor. É o caso do governo federal, todo mundo participou dessa discussão, inclusive o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que recebeu lá na Suprema Corte por 2 vezes presidentes da Câmara, do Senado, advogado-geral da União. Então agora se espera que a decisão do ministro Flávio Dino seja chancelada, assim como foi a primeira, quando ele decidiu suspender, agora para liberar. Espera-se aqui em Brasília que ele seja acompanhado também pelos colegas. Se os ministros forem rápidos, amanhã aqui no Entre Nós a gente já tem maioria formada no sentido de estar junto com essa decisão de Flávio Dino, que espera-se que tenha o apoio da maioria dos ministros, justamente porque tenta dar mais transparência à destinação do dinheiro que é público, né? Obrigada demais, viu, Orengo? Sua equipe aí de olho pra gente, a gente vai se falando. Valeu, até mais. Tchau, tchau, até amanhã. Valeu.